Meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, graça e paz da parte de Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. Quero desejar uma boa noite para todos que estão em casa e para os nossos irmãos que estão aqui no templo da Igreja Batista Filadélfia, Atos 29, para nós darmos início ao nosso culto a Deus, culto de ensino, e hoje o início de uma nova série, onde vamos tratar aqui de um assunto extraordinário, de total relevância para a nossa fé, que é sobre a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Na verdade, vamos falar sobre o Eu Sou, revelado no livro do apóstolo João, no Evangelho segundo João. Então eu tenho certeza que a partir de hoje nós teremos uma jornada empolgante, nós teremos uma jornada maravilhosa, e você, se eu fosse você, não perderia por nada todas as quartas-feiras dessa série. Antes de nós iniciarmos propriamente o nosso culto, eu gostaria de convidar você que está em casa e também os irmãos que estão aqui, se possível for, você compartilhar o link deste culto agora. Compartilhe o link do culto na sua lista de transmissão, na rede social, nos grupos da igreja, da família, do trabalho, se isso for conveniente, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas conectados simultaneamente para aprendermos da santa palavra do Senhor. Então, use agora o seu celular como um instrumento para evangelizar. Sim, para evangelizar, porque nós nunca sabemos qual é o desdobramento das sementes que nós plantamos. É como você joga uma pedra num lago, aquela pedra vai fazer um reflexo na água, que vai desembocar e desencadear em tantos lugares, em tantas variáveis que a gente não tem o domínio de ciência. Então é a mesma coisa, quando você compartilha um link, um status na internet, você não sabe quem está sendo atingido, mas Deus sabe conectar o coração com a semente. Amém? Por isso que a gente insiste. A nossa ideia é que quarta-feira seja um dia que a Igreja Batista Filadélfia, Atos 29, separe para estudar a palavra de Deus, separe também para levar as famílias, os amigos, os irmãos dentro desse prisma, ok? Então, se você já fez isso agora, se você já compartilhou o link do culto, eu peço que você então guarde o celular e que a gente possa agora separar esse momento para a gente orar, buscar o Senhor antes de iniciarmos aqui a nossa série. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos falar com Deus, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós queremos te louvar, te agradecer por esta porta aberta, pela sua generosa graça, meu Pai, que está sobre nós, e pela tua misericórdia que se renovou nesta quarta-feira sobre as nossas vidas. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor venha ouvir as orações do teu povo que está sendo feito em seu nome, e que o Senhor nos dê, Pai, a graça e a unção do teu Espírito. Nos reveste do teu poder, da tua autoridade, Senhor, para que possamos falar, ó Deus, da tua parte. Eu também te peço, meu Deus, que aqueles que estão aflitos, angustiados, Pai, vivendo um dia difícil, Pai, possam encontrar na sua palavra, Senhor Deus, refrigério, possam encontrar através da tua palavra exortação, direção. Sabemos que este é um culto de ensino, meu Pai, mas sabemos também que o teu Espírito Santo é quem inspira todas as coisas e é poderoso para falar ao mais profundo dos corações. Peço que por graça e misericórdia o Senhor use a minha vida, meu Pai, e que ao término deste culto nós possamos estar, ó Pai, mais próximos do Senhor. Oro, Senhor Deus, ó Pai, no nome sagrado, bendito e precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças ao bom Deus. Então, só para explicar aos irmãos como é que nós vamos seguir aqui, sempre dividimos o nosso culto nas quartas-feiras em duas metades. A primeira metade, nós fazemos uma exposição de um tema, de um assunto, e depois nós temos um momento que a gente chama de momento interativo, que
que é um momento para as pessoas fazerem perguntas, enviarem questionamentos, para que a gente possa interagir. Essa é a ideia, né? Por isso que é a questão do interativo. O nome da nossa série é O Eu Sou, pela voz do apóstolo João. Mas eu queria ler com vocês, inicialmente, 2 textos bíblicos. Se você tiver com a sua Bíblia, eu vou pedir para que você abra comigo em primeiro lugar, em Êxodo capítulo 3, nós vamos ler o versículo de número 13 e 14, e depois nós vamos ler um texto no Novo Testamento, que é o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo de número 58. Então, passamos então a leitura, Êxodo 3, 13 e 14. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Agora, lá no Novo Testamento, o Evangelho segundo o registro de João, capítulo 8, nós faremos a leitura do versículo de número 58 e 59. Diz assim: respondeu Jesus, em verdade vos digo, que antes de Abraão nascer, eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e retirou-se do templo. Amém? Nós vamos voltar a esses textos bíblicos somente no final da nossa conversa, tá bom? Então, no final da nossa conversa, nós vamos voltar a esses 2 textos que a gente leu. E num primeiro momento aqui, vai parecer um formato de aula, porque a ideia hoje é fazer uma introdução a esse tema. Então, a gente vai, nesse primeiro momento, falar sobre o que está em um nome. E eu queria que você pensasse, você que está aqui e você que está na igreja, na história do seu nome. Você sabe qual é a história do seu nome? Por que é que você tem o seu nome? Sabe, Michele, por que você chama Michele? Sabe, Edinho, por que você chama Edinho? Ah, é? O rapaz do cartório deu o seu nome para ele, o nome dele para você? Olha que interessante. Eu vou falar para quem não está ouvindo aqui a história do nome do Edinho. O nome do Edinho não é Edinho, é Ederson. E o pai dele foi no cartório, quem estava fazendo o registro, ele perguntou para quem estava fazendo o registro qual era o nome dele. Ele falou Ederson. Aí o pai do Edinho falou: gostei desse nome, então será Ederson. Então, cada um de nós tem uma história, né, por trás do nosso nome. Alguns dizem, minha mãe não confirma, mas alguns dizem que o meu nome Richard é por causa do Lagoa Azul, né? Mas a minha mãe fala que não, era porque uma pessoa que ela tinha uma admiração, um respeito, então ela se valeu desse nome. Qual o nome, a história do nome da Lidiane? Não gosta? A irmã Edna está contando que o nome da Lidiane foi também de uma pessoa que ela admirava, respeitava,
né? E a Lidiane não gostou muito da herança, mas é um nome bonito, sim, não é um nome, é um nome bonito. Agora eu tenho curiosidade do seu, Vilmene, você sabe por que tem, sabe qual que é a história do seu nome, Vilmene? Homenagem à amiga da sua avó, né? É porque a Vilmene é um nome já um pouco diferente, né? Então, legal. Veja que cada um dos irmãos aqui tem uma história, né, com o nome. E como é que a gente dá nome hoje para os nossos filhos? A gente dá nome dessa forma, homenageando alguém, ou geralmente está passando uma novela, um filme, um seriado na época, e aí quando vai passando o seriado, você vai vendo que os filhos que vão nascendo com o nome aqueles personagens principais, né, de uma novela, de um seriado. É muito comum, né? E tem nomes de ocasião, tem nomes que a gente dá porque a gente acha bonito, porque a gente acha interessante, ou poucos dão o nome baseado no significado. Todos vocês sabem o significado dos vossos nomes? Sabe, Vinícius, o significado do seu nome? Qual que é? Ah, foi porque o seu pai sonhou. Você sonhou com o nome do Vinícius? Eu não lembro disso, não. Mas todo nome tem um significado, mas geralmente nós não vamos atrás de um significado para dar nome. O nome é mais aquilo que a gente representa para nós, ou também porque a gente gosta do nome, simplesmente gosta do nome. O nome do meu filho é Noah, e Noah é Noé em inglês. E Noah significa descanso, refrigério, agradável, mas esse foi um motivo secundário pelo qual a gente deu o nome do Noah, porque o primeiro motivo foi porque gostamos mesmo do nome. E como é que foi a escolha do nome do Bernardo, Rafael? A Carol mandou e ele obedeceu. Não, é brincadeira, ele não falou isso não. Eu estou falando aqui porque os irmãos estão em casa, não escutam, mas a Carol falou, sugeriu, o Rafael gostou e assim foi. Bom, porém, contudo e no entanto, na Bíblia Sagrada, não era assim que os pais nomeavam os seus filhos, porque gostavam de um nome, porque achavam aquele nome bonito, ou porque queriam homenagear alguém. Geralmente, o nome na Bíblia é uma equação do que a pessoa é. Então, o nome é a pessoa. E geralmente, quando alguém recebia o nome, o significado daquele nome revelava traços da personalidade de quem o recebia e às vezes também da missão que ele teria na vida. Então, nas tradições talmúdicas, os rabinos, eles batizavam com o nome, seguindo uma intuição, uma revelação, um insight de Deus para aquela criança. E a gente vai ver essa equação aqui, estudando um pouco, que na Bíblia Sagrada, quando fala do nome de uma pessoa, está falando da própria pessoa. Por exemplo, a morte de uma pessoa é expressa na Bíblia Sagrada por cortar o nome, destruir o nome, retirar o nome ou apagar o nome. Então essas referências estão na Bíblia Sagrada. Quem não lembra aqui do nome de Jacó? Vocês sabem o que significa o nome Jacó? Olha, é polêmico o significado do nome de Jacó, porque não há uma unanimidade em relação a esse sentido. Mas vamos pensar aqui no sentido mais popular do nome. Não é unanimidade entre os estudiosos que o nome de Jacó significa enganador, suplantador. Mas dentro de uma linha mais popular, teológica, o nome Jacó significa enganador,
usurpador. E foi exatamente o que ele se tornou, não foi? Em Gênesis 32, no versículo 27 e 28, o anjo do Senhor que disputou ali com Jacó no Val de Jaboque, ele perguntou: qual é o teu nome? Perguntou para Jacó. E aí Jacó falou: Jacó. Já pensou responder isso todas as vezes, né? O enganador. E o anjo falou: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tem prevalecido. Então veja que Deus muda o nome de Jacó para um nome que se adequaria com essa nova realidade, porque Israel, na sua tradução mais simples, significa o príncipe de Deus, ou príncipe do povo de Deus. Então é em cima de Jacó que nasce a nação de Israel. As 12 tribos de Israel são os 10 filhos de Jacó e os seus 2 netos. A gente tem também o nome Davi, um nome muito bonito. E Davi, também no seu significado mais simples, significa o predileto, o preferido, ou ainda mesmo o escolhido. E a gente sabe que na história de Davi, ele foi o predileto, o preferido, ou o escolhido por Deus dentre os seus irmãos. O nome Elirra, ou Elias, no Elias, significa só o Senhor é Deus, ou Iavé é Deus, ou Jeová é Deus, ou ainda o Senhor é o meu Deus. E se vocês estudarem a história de Elias, ou lembrarem, vocês vão ver que Elias foi um profeta usado por Deus para mostrar para a nação de Israel que Baal não era Deus, mas que o Senhor era Deus. Então veja que os nomes dos personagens bíblicos, na sua grande maioria, não são simplesmente rótulos, mas sim revelações de quem a pessoa é, ou daquilo que ela seria, da sua missão. Tem um caso também de Naomi e Ruth, e Naomi significa agradável, significa formosa, agraciada. E aí Ruth chama a sua sogra e fala: Naomi. Ela fala assim: não me chame de Naomi, ou Noemi, me chame de Mara. E Mara significa amarga, porque a condição de Noemi, a realidade dela naquele momento não era compatível com o nome dela. Então ela fala: não, vocês me chamem de Mara agora. E a gente vai ver essa realidade em Abraão, em Moisés, que significa ser aquele que é tirado das águas. Então, essa introdução eu quis trazer para mostrar que o nome na Bíblia traz uma revelação de quem a pessoa é e da missão que ela receberia. Quando a gente vai falar sobre o nome de Deus, preste atenção aqui, o nome de Deus traz revelações profundas de quem Deus é. Então, os nomes que são atribuídos a Deus na Bíblia Sagrada têm o intuito de mostrar a personalidade, a pessoalidade, o caráter e a obra de Deus. Então a gente aprende muito sobre quem Deus é, estudando os nomes de Deus. E olha, a Bíblia apresenta cerca de 300 nomes a respeito de Deus. E se nós estudarmos cada um desses nomes, nós vamos aprender muito sobre quem Deus é. Então, os nomes de Deus não são apenas rótulos bonitos, mas revelações do seu conteúdo. Os nomes de Deus são uma autorrevelação da sua pessoa e de seu caráter. O nome de Deus significa o próprio Deus. O nome de Deus diz quem Deus é. Então, invocar o nome de Deus, chamar o nome de Deus, tem a ver com quem Deus é e chamar pelo próprio Deus. Então, só para dar alguns exemplos bíblicos aqui,
Esquecer o nome de Deus significava se afastar de Deus. Então, eu vou ler aqui Jeremias 23, 27. Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Então, esquecer o nome de Deus era igual a esquecer o próprio Deus. Usar o nome de Deus em vão era afrontar contra a sua majestade. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, versículo de número 7. O nome de Deus também é o fiador de todas as suas promessas. Quando Deus promete alguma coisa, Ele empenha o seu nome, e no seu nome está a sua honra. Então, 1 de Samuel 12, 22, fala assim: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque o Senhor nos fez o seu povo. Salmo 25, verso 1 fala assim: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, porque ela é grande. Então você veja que há essa conexão entre a pessoa de Deus, o caráter de Deus, a honra de Deus e o seu nome. O nome de Deus também era um sinal da sua presença. Lá em Deuteronômio 12, ele fala assim, versículo 5: mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscarei para a sua habitação, e ali vivereis. Então, se você quer conhecer mais sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Cristo, sobre a pessoa do Espírito Santo, um bom método é você estudar os nomes de Deus. Então, você estudando os nomes de Deus, você vai descobrir revelações profundas sobre quem Deus é. Se você estudar os nomes de Jesus, você vai receber revelações profundas de quem é Jesus. E se você estudar os nomes do Espírito Santo, da mesma forma. Então, como eu disse, nós temos 300 nomes de Deus no Antigo Testamento, nas suas variantes. Não dá para a gente estudar todos, a minha ideia é estudar só um hoje, tá? Mas existe um método mais fácil do que a gente estudar os 300, que é estudar os nomes raízes. Então esse é um método que eu mesmo desenvolvi, não copiei de ninguém, fui eu que desenvolvi, para estudar os nomes de Deus. Você tem 3 nomes principais, que eu chamo de nomes raízes. Depois você tem os nomes troncos que derivam dessa raiz, e desses nomes troncos você tem os galhos, os frutos, as flores, e assim você pode criar a árvore inteira. Mas é mais importante você estudar os 3 nomes raízes, porque todos os outros derivam-se desses 3. Então, se você estuda os 3 principais, ou os 3 raízes, você vai conseguir conectar todos os outros com essas raízes, ok? Então, quais são esses 3 nomes raízes? Lembrando que hoje eu só quero estudar um. Mas a gente tem 3 nomes raízes de Deus, que são os seus nomes principais, dos quais derivam-se todos os outros. O primeiro é Elohim. Já ouviram falar sobre Elohim? Elohim é a tradução para o português de Elohim, é Deus. É a sua forma mais comum, mais simples do nome de Deus, que é Deus, que significa na sua etimologia um ser com poder, majestade e força absoluta. Mas Elohim não é um nome exclusivo ao Deus de Israel. Você vai ver também outras nações, outras confissões de fé ou religião falando sobre Deus, e não necessariamente o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. Então Elohim é um nome comum, e ele aparece cerca de 2.500 vezes no Antigo Testamento. Toda palavra terminada em El, é uma abreviação de Elohim. Então se você fala Manuel, Gabriel, Daniel, e assim vai, Rafael,
O El é uma abreviação de Elohim. Então, toda palavra terminada em El, esse El está falando sobre Deus. Vamos usar o nome do Rafael que está aqui. Então, Rafa significa cura e El, Deus. Então, Deus que cura. E assim, toda palavra terminada em El, você vai encontrar ali uma abreviação de Elohim. Nós temos também o segundo nome raiz, que é Adonai. Todos vocês já ouviram falar sobre Adonai também. Adonai é um título ou um nome dado a Deus no Antigo Testamento, que significa Senhor. Mas Senhor não no sentido de alguém mais velho, mas Senhor no sentido de domínio, de poder e sobretudo de soberania, aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Então chamar Deus de Senhor, ou Jesus de Senhor, de Adonai no hebraico, Kyrios ou déspotes no grego, significa chamar Deus de Senhor, daquele que tem o poder absoluto, aquele que é soberano. Mas esse também é um título que é dado para outras divindades, não necessariamente é um título exclusivo do Deus de Israel ou Deus da Bíblia. Agora, o terceiro nome raiz, que é esse que nós vamos estudar nessa noite, esse seria o nome próprio de Deus, esse seria o nome singular de Deus. Já ouviram falar do tetragrama? Que é aquelas 4 consoantes, YH, VH ou YHWH, vocês já ouviram falar, só que geralmente não se usa esse termo tetragrama, se usa um termo abrasileirado ou adaptado, que é Jeová ou Yahvé. Todos já ouviram falar, né? Yahvé ou Jeová. Hoje eu não vou me deter de qual é a pronúncia correta, porque eu não sei e ninguém sabe, então vou passar por cima dessa questão. Mas o tetragrama, ou Yahvé, ou Jeová, abrasileirando, é o nome pessoal, ou o nome próprio de Deus. E esse nome aparece 6.800 vezes só no Antigo Testamento. Esse nome é exclusivo a Deus, ao Deus de Israel, ao Deus da Bíblia, ao Deus de Jesus Cristo, ao nosso Deus. Esse nome é exclusivo, você não vai encontrar esse nome em outras fés, em outras religiões, em outras nações. E Deus dá para Moisés o significado desse nome, o tetragrama. Eu vou chamar de tetragrama, tá? E o significado deste nome, tetragrama, é dado para Moisés quando ele tem aquela experiência com Deus em Horebe. E Moisés pergunta para Deus, nós vamos entrar no contexto, qual é o seu nome? E Deus mostra o significado do seu nome. Eu sou o que sou. Deus responde para Moisés, eu sou o que sou. Você vai dizer, o eu sou me enviou a vós. Só que eu sou é uma tradução possível no português, porque a gente sabe que essa explicação que Deus deu para Moisés é dentro do idioma hebraico. Então, uma possível tradução para o português seria eu sou, mas está longe de ser completa. Tanto é que você vai no dicionário de hebraico e a tradução está, eu sou o que sou, mas com uma indefinição de ser, ou uma ambiguidade de ser, e indefinição de tempo verbal. Vou explicar o que significa isso.
Parece difícil, mas não é, tá? O que o tradutor está dizendo para a gente é que eu sou pode ser traduzido como eu fui o que fui, eu sou o que sou e eu serei o que serei. Ou seja, não tem um tempo verbal definido, passado, presente e futuro. É um tempo verbal indefinido. E também é ambíguo no ser. Eu sou o quê? Sou o que precisa. Sou o que quiser ser. Então veja que a gente pode traduzir o eu sou como eu fui o que fui, eu sou o que sou e eu serei o que serei. Eu sou o que eu quiser ser, o que precisar ser. É ambíguo. E a gente vai ver essa realidade descrita a respeito da pessoa de Jesus, lá em Apocalipse 1:8. Se você quiser ter a curiosidade de ler, eu vou ler para vocês. Apocalipse 1, versículo de número 8. Diz assim, Jesus falando, eu sou o alfa e o ômega. Então o alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última letra. O princípio e o fim, diz o Senhor. O que é, na verdade, e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então veja que Jesus falando a respeito dele mesmo se coloca dentro dessa questão de tempo indefinido. Eu sou, eu fui, eu vou ser. E o que isso significa para a gente, meus irmãos? Então eu vou ler aqui o que eu escrevi para ficar mais fácil. O nome pessoal de Deus, o tetragrama, é um nome que define a mais perfeita autorrevelação de Deus aos homens, mostrando sua eternidade, ou seja, ele não está preso pelo tempo, ele é passado, presente e futuro ao mesmo tempo, porque Deus ele é eterno. O que é eterno? Está além do tempo, está além da contagem do tempo, que é extratemporal, que é o Criador do tempo. Ele é autoexistente, ele existe por si mesmo. Eu sou. Ele não existe dependendo de alguma outra fonte. Ele não existe dependendo de alguma outra coisa para existir. Ele existe por si mesmo. Deus, ele é autoexistente. E também, ele não é só eterno e autoexistente, mas tem a capacidade de se tornar tudo o que ele quiser e precisar ser. Ou seja, todas as coisas estão contidas dentro do próprio Deus. Amém, meus irmãos? E a gente vai estudar agora alguns nomes troncos que derivam dessa raiz. Lembra que a raiz é o principal, mas derivam-se os troncos. E ao estudar os nomes troncos, vocês vão entender o que eu estou falando, como Deus se torna aquilo que Ele quer se tornar e que precisa ser. Vocês já ouviram falar sobre o nome de Deus? Eu vou usar o Yavé, tá bom? Que é o que eu mais gosto. Yavé Jiré, que significa, na sua tradução mais simples, Deus proverá, mas a tradução mais correta seria o Senhor ou Deus é o suprimento. Não é o Deus que provê, mas o Deus que é o suprimento. Veja a diferença. Gênesis 22, 14. Já ouviram falar a expressão Yavé Nissi? O Senhor é a nossa bandeira, uma bandeira de guerra, uma bandeira de batalha, por quem nós lutamos. Então Deus se torna a bandeira do seu povo. Êxodo 17, 15. Usamos aqui o Yavé Rafá, que é o Jeová, ou Yavé, a nossa cura. Então, a gente às vezes traduz o Senhor quem cura, mas na verdade a ideia é o Senhor que é a própria cura. Então toda vez que vem a raiz
do tetragrama do Yahvé é mostrando Deus se tornando aquilo que o povo necessita. Amém, meus irmãos? Estão entendendo? Ou Yahvé Mikadeshin, que significa Deus que santifica. Mas o Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. E é através da santidade de Deus que nós podemos ser santificados. Yahvé Rohi, que significa Senhor é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Porque Ele se torna tudo aquilo que de fato eu preciso. Então nós poderíamos... Agora vamos voltar agora aos textos iniciais. E eu quero graça de Deus para usar o tempo que eu tenho aí para conseguir aplicar isso da melhor forma. Quando é que Deus deu esse nome para Moisés? Quando é que Deus deu a revelação do seu nome a Moisés? Vamos voltar ao contexto. O contexto é quando Deus chama Moisés para voltar ao Egito. Moisés viveu 40 anos no Egito. Depois, viveu 40 anos no deserto em Midian. E depois mais 40 anos no deserto, na travessia até a terra prometida. Quando Deus encontra-se com Moisés ali em Midian, Moisés estava vivendo um momento mais terrível da sua vida. Por quê? Porque ele tinha fugido do Egito. Ele tinha fracassado no seu primeiro intento de libertar o povo. Porque Moisés acreditava que ele poderia ser o libertador do povo, quando ele estava no Egito. Estevão fala isso em Atos 7, 25. Moisés pensou que os seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não o compreenderam. Veja, quando Moisés mata aquele egípcio, ele achou que o povo ia apoiá-lo, ia levantar uma conspiração para ele libertar, mas o povo não quis saber de Moisés, e Moisés teve que fugir. Então quando Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vou te enviar lá no Egito para você libertar o meu povo, Moisés se sente acovardado, porque ele teria que conviver com o quê? Com o seu passado, com o seu povo que o desprezou, com o faraó, e tudo que Moisés não queria na sua vida era conviver ou voltar para o seu passado. Embora alguns cheguem a crer que Deus deu o seu nome para Moisés pela questão da idolatria egípcia, porque os egípcios, todos os deuses tinham um nome. Então quando Moisés pergunta qual é o nome, o seu nome, foi para trazer ali um contexto em relação à idolatria egípcia. Eu penso diferente. Eu penso que Deus dá o seu nome para Moisés para mostrar que o sucesso daquela missão, daquela jornada, não estava em Moisés, mas sim em Deus. Quando Deus fala para Moisés, eu sou, Ele estava mostrando para Moisés que aquilo que Moisés não era, Deus seria na vida e através da vida de Moisés. Que aquilo que Moisés não podia, Deus, que é o eu sou, poderia fazer através da vida de Moisés. E que aquilo que Moisés não tinha, Deus tinha, porque ele seria suficiente na trajetória de Moisés. Então aquela revelação do nome de Deus a Moisés seria para fortalecê-lo, potencializá-lo e mostrar que Deus, o eu sou, seria o sucesso naquela jornada, como assim foi. Porque Moisés não fez nada no seu nome, nem no seu poder, nem na sua capacidade, mas fez no nome, no poder e na capacidade do eu sou. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Vamos voltar ao texto que a gente leu de João. Só para a gente entender o contexto aqui. Jesus está com uma discussão ali longa com os fariseus. Uma discussão longa sobre comer da sua carne,
beber do seu sangue, sobre os pais que morreram no deserto, sobre Moisés, sobre Abraão, sobre escravidão, sobre serem filhos de Abraão. E aí os fariseus argumentam: olha, nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão, e começam ali a discutir, e no meio da conversa, Jesus solta essa declaração: antes que Abraão existisse, eu sou. E alguns vão argumentar que Jesus fala assim: olha, eu existo antes de Abraão. Então, o João Calvino advoga essa ideia, que Jesus aqui está falando que ele existia antes de Abraão. Mas se o João, não o Calvino, o João do texto sagrado, ele mostra que a reação dos fariseus quando Jesus fala isso, qual que é? Versículo de número 59 que a gente leu. Eles pegaram o quê? Pedras para atirarem Jesus. Por quê? O que Jesus falou que foi tão provocativo ao ponto de eles quererem apedrejar ou condenar Jesus ao apedrejamento previsto na lei? Jesus se fez igual a Deus. Jesus usou o nome de Deus e atribuiu esse nome a si mesmo. Jesus usa o verbo grego ego eimi, que é justamente a transliteração do eu sou no hebraico, do tetragrama. Então Jesus está falando: olha, antes que Abraão existisse, eu sou Deus, eu sou aquele que apareci para Moisés ali no Monte Horebe. E aquilo causou uma revolta tão grande nos judeus, que eles quiseram apedrejar Jesus, e Jesus se esquivou. E quando a gente lê o Evangelho de João, a gente vai ver que João se esforça para mostrar que Jesus, ele é Deus, e que ele é autoexistente, que ele é eterno, e que ele se torna aquilo que nós precisamos que ele se torne. Igualzinho o eu sou. Vamos ler o que está escrito em João 1, versículo 1 a 3 e o 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se tornou carne, e habitou em nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nesses textos a gente vê que Jesus, ele é, em primeiro lugar, autoexistente, existe por si mesmo, não depende de nada e de ninguém para existir. Segundo, a gente vê que Jesus, ele é eterno. No princípio, ele já era. No princípio, ele era o verbo, ele existe desde sempre. Jesus, ele é eterno, ele está antes do princípio de todas as coisas, porque ele é o princípio de todas as coisas. E a gente vê que ele também se torna, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, para nos mostrar a glória do unigênito do Pai. Quero deixar aqui duas aplicações para a nossa vida, para a gente orar. Primeiro, Jesus é o eu sou, e dele provém nossa existência e salvação, e ele se torna tudo o que precisamos para existir. Nós existimos, meus irmãos, nós somos por causa que ele é. A nossa existência provém dele, e nele nós temos tudo o que de fato nós precisamos. Jesus tem o poder de ser para nós
tudo o que de fato nós precisamos. Não de nos dar o que nós precisamos, mas de ser o que nós precisamos. Jesus tem o poder não de nos conferir o que nós precisamos, mas de ser a suficiência de tudo o que nós precisamos. E João vai trazer essa ideia para nós, e nós vamos estudar isso na série. João fala, eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, João mostra como Jesus, ele é o eu sou, e como ele se torna tudo aquilo que de fato nós precisamos. Não existe nada que você precise, meu irmão. Não existe nada que eu precise. Não existe nada que nós precisamos que não esteja em Jesus. Tudo o que nós precisamos para sermos salvos, para vivermos uma vida plena, para sermos felizes, para sermos realizados, para termos paz, para termos alegria, para suportarmos o sofrimento, as dores, toda a justiça que requeremos, tudo o que nós precisamos está em Jesus, e nada do que nós precisamos está fora de Jesus. Ele é o verdadeiro eu sou. Amém, meus irmãos? Jesus, em segundo lugar, para a gente terminar, é o eu sou. E tudo o que precisamos para cumprir a nossa jornada está contido nele. Talvez como Moisés, você se sinta, eu me sinto, quase todos os dias, incapaz de cumprir a jornada, a missão e os desafios que Deus coloca nas nossas mãos. Moisés olhava para si e falava, como eu vou ao Egito? Como eu vou enfrentar Faraó? Como eu vou enfrentar aquele povo que me rejeitou? Mas Deus fala para Moisés, não é você, não é naquilo que você é, não é naquilo que você pode, não é naquilo que você tem, mas é no eu sou, naquilo que eu sou, naquilo que eu posso e naquilo que eu vou realizar. Tudo que nós precisamos, irmãos, para cumprir a nossa jornada, para superar os nossos desafios, para vencer o nosso inimigo e as nossas barreiras, não está em nós mesmos, mas está em Jesus. Não é a autoajuda, não é quem nós somos, mas é a ajuda do alto, e a ajuda que vem daquele que é, que era e que há de vir. Por isso nós não precisamos militar, nós não precisamos nos garantir na nossa própria força, nem na nossa própria sabedoria, nem na nossa própria capacidade, porque tudo vem dele. Ele é o eu sou, e ele é tudo o que nós não somos, e ele é tudo o que nós precisamos para cumprir a nossa jornada. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Quero orar com você, quero orar por você, que de repente se sente assim, não vê em você, não vê no espelho, não vê dentro de si as prerrogativas, a capacidade, mas isso está naquele que nos chama, naquele que nos vocaciona, e naquele que é, que era e que há de vir.